Então, agora, encerrando o nosso web seminar, nós temos a apresentação do Guilherme de Loreno, da Universidade Estadual de Maringá, que vai falar sobre estabilidade orbital de ondas senoidais para uma equação de Schrödinger. Por favor, Guilherme. Certo, obrigado. Então, eu vou apresentar aí um trabalho titulado Estabilidade orbital de ondas quinoidais para a equação de Schrödinger. Trabalho em parceria aí com o meu orientador, o professor Fábio Natali, o Gabriel Moraes e o professor Ademir Pastor. Então, o que nós apresentamos aí é um novo resultado de estabilidade orbital. Vou definir, falar melhor o que é esse conceito mais adiante, para a equação cúbica de Schrödinger dada em 1. Também, como a não linearidade aqui tem o sinal de mais, também conhecido como caso Focus, da equação cúbica, em que a U é uma função de valores complexos e periódica de período L na variável espacial. Isto é, satisfaz, né, a relação aí de periodicidade na variável, na primeira variável, na variável x. Aqui, ao longo da apresentação do nosso trabalho, nós estamos interessados em em soluções do tipo de ondas estacionárias, periódicas, ou seja, quando a solução tem o perfil dado em 2, em que a φ, aí, no caso, é uma função suave e periódica de período L, e ômega é um parâmetro real chamado de frequência da onda. Mais precisamente, estamos interessados em ondas estacionárias com perfil quinoidal, ou seja, quando a φ ela é uma função elíptica de Jacobi, a saber, a função chamada quinoidal. Mais para frente eu também falo mais sobre ela. Falando sobre a equação em geral, a equação de Schrödinger surge em vários contextos da física, biologia, por exemplo, na física, na descrição de ondas não lineares, como, por exemplo, propagação de raio laser e ondas de plasma. Na biologia, no modelamento, por exemplo, de DNA. E faz um bom tempo aí que essa equação está na praça, aí, quase um século já, né? Foi introduzida aí pelo físico austríaco Erwin Schrödinger. A equação, aí, por estar um bom tempo na praça, né, vem sendo muito estudada nas últimas décadas. Por exemplo, vem da década de 70 o Hollands, na década de 80 já vem o Ma, o Ablotz, o Cazenave, na década de 80 o Cazenave, o Lyons, e também os trabalhos clássicos, né, de Einstein e Grach-Strauss. Já no final da década de 90, início dos anos 2000, tem os livros que se tornaram clássicos, né? Por exemplo, o livro do Bourgain, o livro da Catherine do Pierre Solain, o livro do próprio Cazenave. Então, tem bastante literatura aí no que diz respeito a essa equação. E mais recentemente, por exemplo, o Angulo, Jaime Angulo, em 2007, ele estabeleceu propriedade de estabilidade orbital de soluções de ondas estacionárias, porém com perfil dinoidal. E tem outros trabalhos nessa mesma linha de raciocínio aí, esses outros 3 trabalhos que eu vou falar mais sobre eles adiante. Ainda do trabalho do Angulo, ele mostrou a existência de uma curva suave de soluções com perfil quinoidal, que é o tipo de solução que nós vamos abordar. E ele descreve no trabalho dele, por exemplo, que usando as teorias clássicas aí de Glashow-Strauss, ele não conseguiu determinar se as tais ondas elas são orbitalmente estáveis ou instáveis. Então, o Jaime, ele foi um dos primeiros, digamos assim, que plantou a semente da dúvida sobre essa questão. E ainda nessa questão, no mesmo ano, aí, Galay e Aragos, eles mostraram que as ondas quinoidais são orbitalmente estáveis, porém no contexto das funções antiperiódicas. Aplicaram a teoria clássica de Glashow-Strauss. Ainda, prosseguindo aí também, já 10 anos depois, para a frequência da ondas limitadas nesse intervalo aí, Gustafsson e outros autores, eles determinaram estabilidade espectral de ondas quinoidais, espectral, de periódicas, e estabilidade orbital, porém também no contexto das antiperiódicas, mais ou menos no mesmo sentido do que os autores anteriores estabeleceram. Uma abordagem um pouco diferente, trabalhando mais com a solução explícita e tal, mas também no contexto das antiperiódicas. De Koenig e Upsal, em 2019, já bem recente, eles usaram a integrabilidade da equação de Schrödinger e determinaram estabilidade espectral e orbital de ondas dinoidais e quinoidais, com respeito a perturbações inteiras no período, porém no espaço das funções limitadas. Então, meio que resumindo essa conversa toda aí, pelo que nosso conhecimento aí, nós percebemos que
o problema de estabilidade no contexto periódico das ondas quinoidais, no espaço de energia e no espaço periódico de ordem 1, Sobolev periódico de ordem 1, permanece ainda um problema em aberto. Então, tendo em vista aí que as ondas quinoidais elas têm a média zero, nós nos propomos avançar nessa questão sobre restrita a esses espaços que têm essa propriedade. Mais precisamente, inserindo a notação, aí, são os espaços aí que possuem essa propriedade, em que HS aí é o espaço Sobolev periódico de ordem S. Né? Nós vamos usar essa notação. Vale ressaltar ainda que a equação cúbica de Schrödinger ela pode ser escrita como um sistema hamiltoniano. Basta, né, decompor a função em parte real, parte imaginária, e daí podemos escrever da forma em 3, em que J é essa função simétrica e o E' é a derivada de Frechet da energia, da equação, dada em 5. Ainda vale ressaltar que a equação também admite uma outra quantidade conservada, dada em 6, que menos de constante é a norma L2. Né? Então, colecionando todas as informações, aí, nós vamos estabelecer que a onda quinoidal ela é orbitalmente estável no espaço de energia H1 de média zero, periódico, para todo ômega, frequência da ômega nesse intervalo, para algum ômega ser estabelecido, usando as adaptações aí do trabalho do professor Fábio Natali e do Ademir Pastor, 2015. Esse trabalho, eles trabalham com uma equação de Schrödinger cúbica também, mas de quarta ordem, e no contexto de soluções de onda solitária, porém, os argumentos podem ser adaptados para o caso periódico também. Bem, prosseguindo então na nossa abordagem, primeiro um dos primeiros passos é estabelecer a existência, né, de ondas periódicas do tipo quinoidal. Primeiramente, estou observando que, substituindo a onda estacionária com essa cara aí, na equação de Schrödinger, nós obtemos a seguinte equação diferencial ordinária, uma equação aí não linear de segunda ordem, como em 7, e agora aí restringindo, olhando para o parâmetro, a frequência da onda como sendo positivo. E em relação a essa EDO, nós temos o seguinte resultado, que dado um L fixo, dado ao longo do trabalho, a gente sempre vai estar olhando para L fixado, para cada frequência maior positiva, existe uma onda quinoidal associada a essa frequência, com o perfil dado em 8, em que Cn denota a função elíptica Jacobi quinoidal, o K maiúsculo é a integral elíptica de primeira espécie, em que o K é chamado, o K minúsculo é chamado de módulo da função elíptica, que varia, está morando nesse intervalo. Além disso, essa função que associa cada cada frequência a função quinoidal, ela é suave. A demonstração disso baseia-se na aplicação do método da quadratura para estabelecer a cara aqui da quinoidal, da φ, e o teorema da função implícita para garantir que essa curva, essa função que ela é suave, foi feito pelo Jaime, como comentado na introdução. Então, estabelecida a existência da solução. Vale comentar ainda que a frequência da onda, isso é bem importante e interessante, que a frequência pode ser explicitada em termos suaves ainda do parâmetro K, o K morando aí nesse intervalo. Aqui está uma representação da função quinoidal, para facilmente perceber que ela tem um comportamento periódico, né? Em que aí, para poder botar o gráfico, é fixado K igual a 0,9, consequentemente, né, como pela observação anterior, fixado K fixa o ômega, e o L igual a 2π, ou seja, essa quinoidal aí tem período 2π. Fácil de botar o gráfico. Né? Então, na sequência aí, como a nossa abordagem para obter a estabilidade baseada na construção de uma certa função de Lyapunov associada à órbita, mais para frente eu falo de órbita, precisamos fazer uma análise espectral, juntamente aí, analisando a convexidade de uma certa função, dessa função DI real, dependendo aí das duas quantidades conservadas, da energia e da outra quantidade F, em que a φ grande aí é esse par φ0. De modo a construir tal funcional de Lyapunov, nós precisamos estudar as propriedades espectrais desse operador dado em 10, que nós fazemos uma identificação que, a priori, a rigor, esses dois operadores são diferentes, o L e o G, duas linhas, porém nós podemos fazer essa identificação, é conveniente,
Mais para frente eu explico mais ou menos por que posso fazer isso, mas, grosso modo, o que nos interessa é essa matriz, digamos assim, que está dado em 10, as propriedades espectrais desse cara aí, em que o G, né, é o funcional aí de lá para o 9, feito em termos das quantidades conservadas. E o L1 e L2 são chamados de operadores de Schrödinger dados aí como em 11. Então, de acordo com o que o Jaime Angulo fez em 2007, esses operadores L1 e L2 satisfazem o seguinte: o número de alto-valor negativo do L1 é 2, o número de alto-valor negativo do L2 é 1, e a dimensão dos seus núcleos, ambos, é 1. E, além disso, os núcleos por dimensão 1 né, são precisamente gerados por esses dois caras aí, respectivamente, φ' e φ'. E como ele é operador diagonal, então, em particular, o espectro dele é a união do espectro das duas diagonais, dos caras que acompanham as diagonais, o número de alto-valor negativo dele vai ser a soma dos dois, né? 2 mais 1, 3, e o núcleo vai ser duplo gerado por esse par de vetores. E ainda o Jaime estabeleceu também a seguinte proposição em relação à convexidade da função d que eu comentei anteriormente, que essa função d ela é estritamente convexa, ou seja, a sua derivada segunda aí, ela é estritamente positiva. Então, aqui fica mais claro, talvez, por que o Jaime descreve com detalhes no trabalho dele, por que a teoria de Gleichstadt-Strauss não é inconclusiva, né, para nos dar uma resposta no sentido de estabilidade e instabilidade. Uma vez que essa diferença aqui, do número de alto-valor negativo do operador matricial e o número de alto-valor positivo da derivada segunda da função d é um número par. Para termos um dos critérios da teoria é que a gente deveria ter pelo menos um número ímpar para conseguir avançar nesse sentido. Porém, é um número par, então meio que acaba sendo inconclusiva a teoria, aplicar a teoria. Então, um dos modos aí que nós vimos para tentar contornar isso aí é exatamente nos restringir ao espaço das funções que tem média zero. Então, dessa forma, nós daí introduzimos o operador restrição. Apesar do nome, restrição, usando a nomenclatura por exemplo, contida no livro do Capitullo do Brundtland, não é restrição no sentido usual, de apenas restringir no domínio. É no seguinte sentido, de restringir de modo que, se eu pegar uma função do domínio do operador original que tem média zero, a imagem dele, a imagem desse elemento tem também média zero. Por isso que aparecem esses termos aqui, de modo não é difícil verificar que realmente esse cara aqui, ele tem a propriedade de média zero, ou seja, esses operadores aqui estão bem definidos, então é para esses operadores agora que nós estamos interessados. Porque é o seguinte, agora no que diz respeito ao primeiro operador, restrição, então, a gente temos o seguinte resultado, que existe um ômega estrela, aquele ômega estrela comentado na introdução, de modo que para toda a frequência da onda restrito a esse intervalo, o operador restrição L1, ele tem apenas um alto-valor negativo e que é simples. E o zero, alto-valor simples, com autofunção, mantém, né, essa propriedade do zero com alto-valor simples. Lembrando que o L1 original, ele tinha dois alto-valor negativos. Então, no momento que nós fazemos essa restrição, no espaço de média zero, nós, digamos assim, cortamos o alto valor, ou seja, ficamos apenas um alto valor e o zero continuando sendo simples. A demonstração desse fato baseia-se que, a partir de dois alto-valores explícitos, o trabalho do Jaime, por exemplo, tem outros trabalhos, né, do Jaime, por exemplo, Jaime Angulo, ele explicita esses altos valores do operador L1, é possível calcular essa quantidade aí, essa quantidade chamada de D1, em termos do módulo K, em que o EK aí também é uma integral elíptica. Agora vocês podem se perguntar, nossa, surgiu um aí, né? Um dos motivos que aparece um é que, por exemplo, o subespaço fechado do L2 das funções tem média zero, nada mais é que as funções são ortogonais ao 1. Então, é um dos motivos que surge. E dada essa quantidade, dada essa expressão, e também uma aplicação do teorema do índice, que ele estabelece essa relação dada em 14, em que o L1 já é conhecido, que é 2, o Z1, que é a dimensão do núcleo, também é conhecida, que é 1. Então, para a gente calcular esses números, né,
depende dessas quantidades N0 e Z0, que por sua vez depende da positividade dessa quantidade. Por isso que é importante, né, termos a cara dela. E ainda é possível, desse modo, definir essas quantidades N0 e Z0. De modo que é possível concluir isso, que para certo intervalo D1 negativo e para certo intervalo D1 é positivo. O que vai nos interessar aqui é quando o D1 é negativo, no caso sublinhado aqui, porque nesse caso D1 N0 é 1, ele faz as contas lá, 2 menos 1 mais 0, porque o Z0 é 0, dá 1, e o núcleo do restrição continua sendo 1, em que o K estrela é aproximadamente 0,9 e o ômega estrela nada mais é definido como sendo o ômega, dado, substitui o K estrela lá naquela expressão comentada inicialmente, no K igual a K estrela, e obtemos seu ômega estrela, e o resultado segue. Agora, no que diz respeito ao segundo no outro operador restrição, temos que, sem nenhuma restrição sobre a sequência, temos que esse operador não tem autovalor negativo, de modo que o zero ainda continua sendo o autovalor simples desse operador. Lembrando que o L2 original tinha um autovalor negativo. Então, novamente, na hora que restringimos sobre o espaço de média zero, cortamos o autovalor negativo, ficando sem nenhum. Aqui também baseia-se, é análogo ao anterior, baseia-se na aplicação do teorema do índice, porém com uma abordagem diferente no cálculo dessa quantidade, análoga ao anterior. Nesse caso, essa quantidade é calculada usando alguns elementos da teoria de Floquet e o método da variação dos parâmetros. E é possível aí concluir que essa quantidade D2 é sempre negativa para todo K aí nesse intervalo, e, consequentemente, para todo ômega maior que zero. Aqui, por exemplo, fixando essa quantidade D2, ela pode ser calculada em termos de K, parâmetro K aqui, pequeno, e podemos ver que ela é sempre negativa, todo K nesse intervalo, aí plotamos o gráfico dela fixando essa quantidade, fixando ela igual a 2π, com a ajuda de uma spline, podemos ver que é sempre negativa e o resultado segue. Bem, então, partindo para a estabilidade em si, nosso objetivo é estabelecer o resultado de estabilidade orbital, usando, e como eu comentei na introdução, os argumentos contidos no trabalho do Natália e do Pastor de 2015, para ondas quinoidais. Agora aqui, a partir desse momento, sempre que aparecer o parâmetro ômega, sempre olhando o ômega já restrito nesse intervalo, para nós podermos resgatar as propriedades que já foi estabelecido anteriormente, as propriedades espectrais, e a φ é a onda quinoidal já estabelecida também. Bem, convém observar, lembrar, que a equação de Schrödinger tem duas simetrias básicas, a saber, a rotação e a translação. São com essas duas simetrias, a partir com essas duas simetrias que nós vamos trabalhar a nossa estabilidade orbital, rotação e translação, duas simetrias. E além disso, já decompondo, né, em parte real, parte imaginária, a onda estacionária pode ser escrita nessa forma matricial, como dada, apresentada aí. E já que estamos falando de estabilidade orbital, então, nada mais justo que introduzir a órbita associada à onda quinoidal, que nada mais é aí, né, que é a coleção, né, de todas as variações de rotação e translação associada à onda φ, né, a onda de perfil quinoidal. Pode ser dado explicitamente por esse conjunto. E ainda no espaço de energia H1 periódico de média zero, nós introduzimos aí a seguinte pseudométrica, dado por esse ínfimo aí dessas diferenças. E em particular, bem particular mesmo, esse daqui que interessante aqui, a distância entre uma função, por essa pseudométrica, de uma certa função até a onda, nada mais é que a distância dessa função até a órbita associada à onda. Assim, bem relevante. Bem, aqui então agora nós apresentamos a nossa noção de estabilidade, que é dada da seguinte maneira, em termos matemáticos. Quando vocês analisam, olham a definição, a explicação intuitiva do que vem a ser. Fazer a pergunta, por exemplo, a onda é orbitalmente estável? No fundo, você está perguntando o seguinte: se dado um dado inicial próximo da onda e dado a solução associada a esse dado inicial, conforme evolui no tempo, essa solução ela continua próxima da onda?
essa que é a pergunta. Se a resposta for sim, então é orbitalmente estável. Se a resposta for não, então é orbitalmente instável. Então é isso que nós vamos, esse é os conceitos, nossa definição de estabilidade. Bem, já como nós vimos aqui, então nós estamos tratando de solução, então a solução tem que pelo menos existir, e existir para todo T, então dessa forma precisamos estabelecer um resultado de boa colocação. O nosso resultado de boa colocação, aí é um dos pontos altos do nosso trabalho, que é o seguinte, que pode ser enunciado da seguinte forma: o problema aí associado ao valor inicial associado à nossa equação de Schrödinger, ele é bem colocado no espaço H1 periódico de média zero. A demonstração é pelo método de Galerk, e basta a gente considerar a seguinte sequência dada aí por WJ com essa cara, que vai ser um conjunto ortonormal completo em L2 periódico de média zero, ortogonal em H1 de média zero. E notarmos que um fato extremamente importante, né, que é cada um desses WJs, ele tem a propriedade de média zero, já que o WJ aí, né, é formado por senos e cossenos, e ainda esse H1 periódico de média zero, ele é subespaço fechado do espaço maior, digamos assim, do H1. E assim, nós obtemos todos aqueles passos padrões em respeito ao método de Galerk. Por que eu digo isso? Por exemplo, fazendo uma analogia grosseira aí com o espaço de domínio limitado, esse H1 média zero, ele, de certa forma, ele imita o H01. Então, as contas, por exemplo, montar o problema de valor inicial, aplica lá o teorema de Cayley-Theodore, faz as estimativas a priori, e assim por diante, as contas são bem parecidas com se estivéssemos trabalhando no domínio limitado, H01, por exemplo. Então, os passos restantes são padrões e as contas saem. Agora, o nosso objetivo é estudar a positividade do operador IG duas linhas. Por que estudar positividade? Porque estabelecer estabilidade orbital nada mais é do que o trabalho de você minimizar um funcional. E o funcional G, no caso. E fazendo analogia grosseira, por exemplo, o cálculo, no cálculo, quando nós queremos obter o mínimo da função, fazemos o quê? Encontramos o ponto crítico, eu não comentei aqui, mas o φ grande é um ponto crítico do funcional G, e calculamos o derivado segundo da função, se ela for maior que zero, é mínimo da função. Então, mais ou menos com essa analogia aí que, digamos assim, entre aspas, justifica-se por que estudar a positividade desse cara aqui. Então, para tanto, aqui entra em cena as propriedades espectrais aí que já foram estabelecidas do operador L1 e do L2. Mais precisamente dos operadores de restrição. Então, em relação ao operador L2, temos uma propriedade, garantimos aí, estabelecemos a positividade desse operador, como dado em 15, e restrito com respeito a essa ortogonalidade, que entra em cena fortemente as propriedades espectrais do operador L2, ou seja, que ele tem um autovalor negativo, não tem autovalor negativo, e o núcleo é simples. Ele usa fortemente. Não vou demonstrar aqui, porque é bastante conta, manipulação e afim. Em relação ao outro operador, o L1, também conseguimos estabelecer uma condição de uma positividade com respeito a essas duas ortogonalidades. E também usa aqui, nesse caso, usa fortes propriedades espectrais do operador, lembrando que ele tem um autovalor negativo, núcleo simples, e aqui também usa fortemente o fato a convexidade daquela função estabelecida anteriormente. Usa fortemente na demonstração, que eu não vou apresentar, porque também contas e manipulações. Mas conseguimos estabelecer essa positividade do operador L1. Então, como consequência desses dois lemas, da positividade desses dois operadores, o L1 e L2, é natural, né, imaginar que podemos concluir a positividade desse operador matricial, que é em termos dos dois operadores, né? Em termos também dessa ortogonalidade, dessas condições de ortogonalidade na norma L2. Conseguimos estabelecer, então, essa positividade do operador restrição matricial. Bem,
tendo em vista que o L ele é o único operador adjunto, de modo que vale essa relação aqui, essa igualdade acontece aqui entre o operador restrição e o operador original, acontece sempre. E isso aqui, essa é uma propriedade que vale, é o único que isso acontece. E então, dado que vale essa relação, esses são os motivos, inicialmente, que nós podemos identificar os operadores, o L e o G duas linhas. Esses são os motivos. Tem outros motivos por trás, mas não vou entrar em detalhes. Mas esse é o que é o importante. Então, dado isso e dado a positividade desse operador que estabelecemos anteriormente, estabelecemos também uma positividade do operador G duas linhas, satisfazendo as condições de ortogonalidade em L2, como dado aí em 17. Porém, como o operador G ele é definido o funcional G ele é definido no H1, temos que estabelecer condições de uma positividade com condições de ortogonalidade em H1. Porém, essas condições de ortogonalidade em L2 é suficiente para garantirmos a positividade de ortogonalidade, a positividade sob condições de ortogonalidade na norma de H1. Contra manipulações, ou usa alguns isomorfismos de RIS, né, para você meio que passar de um espaço para o outro, entre aspas, e dá para fazer, se baseando no trabalho do Natália Pastor, que eu comentei inicialmente. Então, novamente, falando desse trabalho, pode-se mostrar que, por uma constante m, essa função m funcional e dado com essa cara em termos das quantidades conservadas e e f, é uma função de Lyapunov associada à órbita, para a órbita associada à onda φ. E com isso, nós estamos em condição de provar, de enunciar o nosso resultado de estabilidade, porque é conhecido, é sabido que a existência do funcional de Lyapunov associado à órbita implica em estabilidade orbital. Claro, contudo, na matemática isso pode ser provado, que não é difícil e pode ser usado argumentos análogos do que foi feito, foi mostrado isso lá no trabalho do Natália Pastor, mas, de modo geral, estamos em condições de enunciar o nosso resultado de estabilidade, que é dado da seguinte maneira. Dado o L fixo, se a frequência da onda está restrita nesse intervalo e o ômega estrela estabelecido lá numa propriedade espectral, como apresentada anteriormente, e a φ é a onda quinoidal, a onda quinoidal também estabelecida, associada lá aquela IDO que foi provado e tal. Então, uma onda estacionária aí, com perfil quinoidal, ela é orbitalmente estável no espaço de energia H1 periódico de média zero, no sentido da definição que eu comentei anteriormente lá, do lance da solução, conforme evolui o tempo, está próximo da onda e por aí vai. Bem, então isso fecha aí o que eu gostaria de apresentar para vocês. O objetivo central do trabalho era apresentar o resultado de estabilidade orbital das ondas quinoidais, espaço de média zero. Aqui algumas referências, vale ressaltar, por exemplo, o trabalho do Jaime Angula aqui, que foi bastante comentado ao longo da apresentação. E aqui o trabalho do Natália Pastor, 2015, que boa parte dos argumentos aí foram motivados aí por esse trabalho. Bem, era isso que eu tinha que apresentar hoje para vocês. Muito obrigado aí pela atenção. Perguntas? Bom, então, obrigado, Guilherme, e também parabéns pelo trabalho. Obrigado.